Bem-vindo a Kinross Paracatu. Aqui, extraímos e beneficiamos o ouro. Conheça como funciona o nosso processo produtivo. Tudo começa com o estudo geológico da mina. Entre outros fatores, conhecemos a dureza e o teor das rochas. A partir daí, é planejada a lavra de longo, médio e curto prazo. Nossa responsabilidade social e ambiental é primordial em todas as etapas do processo. Ruído, poeira e vibração do solo são gerenciados diariamente e, com diálogo e transparência, exercemos a nossa cidadania corporativa exemplar. Conhecidas as características geológicas e traçados os planos de lavra, iniciamos a perfuração e desmonte de nossas rochas. A Kinross Paracatu utiliza os métodos mais atuais em engenharia de explosivos. Detonadores eletrônicos permitem a simulação do desmonte em computador, garantindo a precisão e segurança do processo. Após o desmonte da rocha, continuamos a diminuir o seu tamanho. Escavadeiras carregam caminhões fora de estrada que transportam os blocos de minério para a unidade de britagem. O material é descarregado e fragmentado em um tamanho adequado para a próxima etapa. O produto da britagem é levado por uma correia transportadora de longa distância para a pilha pulmão e para a planta de beneficiamento. Essa pilha tem como finalidade manter um estoque de minério regular e abastecer a planta por até 72 horas em caso de paralisações. O minério é classificado e distribuído de acordo com a programação para a planta de processamento. Essa etapa começa com a alimentação de um moinho de grandes proporções. Garantimos o nosso alto desempenho e inovação do processo de produção, sendo uma de apenas 2 empresas no país que trabalham com moinho dessa proporção. O funcionamento do moinho SAG é simples. À medida que o equipamento gira, o minério quebra por atrito, utilizando bolas de aço e trabalhando como o próprio corpo moedor. O material que é descarregado do moinho segue um estágio de classificação em hidrociclones. Com a ajuda da força centrífuga, o material é separado em 2 partes. O minério que já foi reduzido ao tamanho ideal para processamento segue para o circuito de flotação. O restante é encaminhado para os moinhos de bola. O funcionamento dos moinhos de bola é similar ao moinho SAG, porém, por possuir um diâmetro menor do que o comprimento, o processo de quebra acontece somente pelo atrito com as bolas de aço. A flotação é um processo de separação de partículas sólidas e líquidas com a adição de reagentes e a injeção de bolhas de ar. O material contendo ouro, ao entrar em contato com as bolhas, é carregado para a superfície formando uma camada de espuma. O restante do material é removido pela base da coluna e segue para a barragem de rejeito. A coleta de amostras garante que o rejeito não contém ouro e que seu teor de arsênio e enxofre estão adequados para descarte. O concentrado continua no processo e segue para os espessadores. Essa fase do processo é importante para a recuperação da água e para o aumento da densidade do produto. Uma estrutura gira lentamente no fundo do tanque, tendo como função compactar o material e separar a fase líquida das partículas sólidas. A polpa concentrada segue para a planta de hidrometalogia, onde ocorrerá a solubilização do ouro com o cianeto. Aqui, as etapas de lixiviação e adsorção são simultâneas. Uma solução contendo cianeto atrai o ouro e o separa dos demais elementos. O ouro dissolvido na solução de cianeto é aplicado em uma solução com carvão ativado. Essa solução faz com que o carvão funcione como uma esponja, absorvendo as partículas de ouro. O carvão rico em ouro é levado para as colunas de eluição, onde passa por um processo de lavagem em alta temperatura. O produto dessa solução é transferido para as células eletrolíticas, onde o ouro é recuperado por meio de eletrólise. Na sequência, o material é levado para os fornos, onde após sofrer ataque ácido, formará a mistura fundente. Esse material, ao sair do forno, é depositado em formas e, após resfriado, formam as barras de ouro. Mas o nosso trabalho não termina aqui. Os rejeitos da hidrometalurgia passam por um sistema de neutralização do cianeto e, em seguida, são descartados em tanques impermeabilizados que impedem a contaminação da água subterrânea. O material depositado nos tanques fica exposto ao sol e, por um processo de fotólise, o cianeto é convertido em cianato, substância inerte que não oferece riscos à saúde. A Kinross trabalha com o mínimo de perda em todo o seu processo produtivo. 85% da água utilizada durante o processo é reaproveitada. Além disso, diversos monitoramentos são realizados para controlar a qualidade do ar, do solo e da água. Tudo isso para garantir que os benefícios socioeconômicos de nossas atividades sejam alcançados com respeito à comunidade, à cultura local e ao meio ambiente. Essa é a Kinross. Esse é o nosso jeito de fazer mineração responsável.